Bem pessoal, então como vocês viram aí no primeiro vídeo, começamos a falar sobre as bobinas. Então agora vamos começar a medir elas. A medida da bobina vai ser em Henry. Então temos aqui, olha, representado em H. Os mili-Henry é 1000 vezes, 1 mili-Henry é 1000 vezes menor do que um Henry. Um micro-Henry, já é outro submúltiplo, já é 1 milhão de vezes menor. Então, no nosso multímetro aqui, olha, tem a escala aqui. Deixa eu ver se vai pegar aqui certinho. Até 2 mili-Henry. Ele vai conseguir medir os micro-Henry também. Vai aparecer ali uma casa decimal atrás, de acordo também a numeração. A gente vai conseguir medir. E tem aqui as bobinas para a gente medir. Qual a indutância dessas bobinas? E tem aqui o núcleo de ferro para a gente fazer a medição com essa bobina fora e aqui no núcleo, com esse núcleo aberto ou com esse núcleo fechado. Vamos aprender isso aí. Tem um aparelho aqui para a gente já fazer a medida. E depois vamos aprender a reatância indutiva. Essa reatância ela vai aparecer em corrente alternada. Depois também vamos ver aqui em corrente contínua. Vamos medir aqui a indutância dessa pequena bobina. Vamos ver a corrente que passa por ela. Só que essa corrente ela vai ser limitada não pela indutância, porque em corrente contínua a bobina não vai fazer oposição à passagem de corrente. O que vai impedir a passagem de corrente aqui é a quantidade de fio, a resistência OH-ímica causada por este fio. E nisso aí, a bobina vai criar um campo também, se tornando um eletroímã que vai atrair a outra parte aqui do relé. Então depois vamos chegar nessa parte aí. E vamos testar ele já fazendo os testes aqui. Então vamos lá. Então temos aqui uma das nossas bobinas. Eu vou colocar aqui na escala de 200 mili-Henry. E tem também a questão da indutância mútua. Quando a gente mede um circuito de bobina que está acoplado com outros. Então, uma bobina daquela causa uma indutância na outra. Então, olha aí, ó. Essa bobina aqui tá dando aqui, olha, 1 mili-Henry e 394 micro-Henry. Ela não chegou a dar 2 mili-Henry. Agora vamos ver o que acontece quando a gente vai aproximando essa bobina. Então vamos ver o que acontece quando a gente vai aproximando essa bobina aqui do núcleo de ferro, olha. Sumiu ali, a escala já não consegue mais medir. Então aumentamos ali, não estava dando nem 1 mili-Henry. Agora já passou de 3 mili-Henry. Ou melhor, não estava dando nem 2, já passou de 3. E agora, quando colocou todo aqui, já passou para 8. 8 mili-Henry. Então aumentou aí 7 vezes mais. Vou colocar essa outra bobina. Vocês observam. A influência foi muito pouca. Agora, vamos ver aqui. Isso aqui é um pequeno bastão de ferrite. Olha. O tanto que já aumentou ali.
Então, de acordo, eu fui preenchendo. Aí, olha para vocês verem ali, já fechou o espaço ali. Uma bobina que tinha menos de 2 mHz já passou para 20 mHz. Já está aqui na escala de 200 mHz. Agora, e se eu terminar de fechar completamente aqui? Repare que aumentou mais ainda ali. Agora vamos ver algo interessante. Essa bobina está enrolada no mesmo sentido da outra. Agora vou medir a indutância dela aqui. Repare que essa aí deu 4 mHz e a outra de baixo deu 8 mHz, o dobro. Será que essa bobina tem uma indutância menor? Não, é porque essa bobina já está mais perto aqui da saída. Então, parte da indutância dela foi perdida porque ela já está quase na saída aqui. Por isso que essa é menor. Se eu ir puxando essa para a saída, ela também vai diminuindo ali, olha. Chegou ao ponto da outra. Esse efeito é o que dá aqueles núcleo móvel para regulagem de corrente em tensão alternada. Ao ir movimentando ou o núcleo ou essa bobina para cima, tirando ela do núcleo aqui, vai diminuindo ali a indutância e com isso vai aumentar a passagem de corrente. Quando a gente vai introduzindo esse núcleo, a corrente, a indutância vai aumentar, a reatância indutiva vai aumentar. Essa reatância é a oposição da corrente, a passagem da corrente. Com isso vai passar menos corrente, o motor ou a máquina que a gente vai estar trabalhando vai ter um controle. Sim, mas isso também podemos fazer com os resistores. Fazer um controle de corrente com resistores. A desvantagem nos resistores é que eles vão consumir parte dessa potência, vai ser transformada em calor. Vai ter uma dissipação aí em calor. Já na bobina, isso não vai acontecer. Ela vai ter perdas mais poucas em relação ao resistor. Mas também tem os seus inconvenientes. Há uma defasagem da corrente em relação à tensão. Quando a tensão estiver no seu pico máximo lá, que ela começar a cair, é que a corrente vai estar no máximo. Então vai haver uma defasagem em uma e outra. Elas não vão estar juntas em sincronismo como aqui. Digamos assim, na senoide, onde é que passando corrente em tempo e segundo exato, onde está passando corrente e tensão, vai estar igual. Já aqui, em corrente alternada, a corrente vai estar em atraso em relação à tensão. Depois falaremos um pouco mais sobre isso. Por enquanto, só medindo aqui. Agora, vamos ver aqui uma associação de bobinas. Essa está enrolada no sentido aqui, olha. E essa também no mesmo sentido. Agora, vou colocar as duas pernas que estão enroladas, digamos assim, as pontas onde terminou. E vou medir aqui. Vimos aí que cada uma dessas deu uma média de 2. Então ali tem 4 ali. Agora eu vou pegar, juntar as duas aqui também.
e vou medir aqui. Diminuiu muito pouco ali. Agora vamos ligar elas em série. Esse meio que ligamos aqui não é exatamente em série. Vamos ligar a ponta de uma com o final da outra ali. E vamos medir a ponta de uma entrada e a saída da outra. Temos aí 20 mHz. Agora, vamos criar aqui um outro tipo de ligação. Vamos inverter essa bobina. E ligar entrada com entrada. E dá para ver aí que a medida foi exatamente a mesma. Vamos deixar aí o medidor e vamos inverter agora a bobina. Temos aí agora 1/4 do que tínhamos antes, menos de 1/4. O porquê aconteceu isso? Criou aqui agora uma contrafase. Um campo vai estar em um sentido e o outro em outro. Isso aqui, se a gente estivesse fazendo um transformador com isso aqui, um campo está anulando o outro aí. É o que eu estava falando para vocês quando fiz a maquininha para não colocar as bobinas em contrafase. Porque ia acontecer uma indutância mútua uma na outra, que ia acontecer um efeito contrário. Uma ia isolar a outra, fazendo passar mais corrente e assim queima o transformador, queima uma das bobinas. Quando queimar uma, a outra pode suportar por pouco tempo e termina queimando também. Mas agora vamos fazer ali uns testes com essa bobina aqui. Dá para ver que o fio é bem fininho aí, eu acho que tem pelo tamanho aí, milhares de volta aí. Aqui temos aqui a saída, que é isolada da entrada aqui. Então em um relé desse podemos colocar aqui 12 volts e por aqui passar uma tensão maior aí. Mas esse relé aqui é um relé auxiliar de partida de carro para 70 amperes. Mas em tensão alternada, uma tensão alta, ele não vai suportar 70 amperes. Mas vamos medir aqui qual é a indutância dessa bobinazinha dele. Cento e 107 mHz. Agora, vamos medir qual é a resistência desta bobina. Então temos aqui uma bateria de carro. Vamos medir aqui a tensão nela. E a tensão dela aqui está marcando 11,15 mV em corrente contínua. Então, vamos agora ligar nosso pequeno relé. Então, o nosso pequeno relé tem aqui, olha, uma resistência OHMica de 80. Vamos considerar 80. E uma tensão de 11,15. Então vamos ter 11,15
15 dividido por 80. Então vamos ter uma corrente aí de 13 miliamperes. Essa deve ser a corrente que vai passar aqui no nosso circuito. Então vou colocar aqui na escala de corrente, mudar aqui para corrente contínua, deixar aqui na escala, deixa eu ver se vai pegar aqui, aí 20 miliamperes. Pronto, então uma ponta vai estar aqui no polo positivo, a outra ponta eu vou colocar em um dos pontos aqui, e o outro ponto eu vou tocar lá para passar a corrente. Então temos aí 14 miliamperes. É mais ou menos com aquilo que a gente viu, tirando ali as diferenças. 14 miliamperes. Agora vamos ligar nesse circuito uma bobina das bobinas que a gente fez, que tem essa média aí de 2 mH. Então agora temos uma bobina no circuito para ligar o nosso relé. Vamos ver o que acontece. E o nosso relé ligou com a mesma corrente. Olha aqui, ó, a bobina está aqui no circuito, pegando aqui na ponta aqui, e vamos ter aqui 14,38. Então agora vamos colocar um núcleo de ferro aqui. Mesmo sistema, só coloquei um núcleo de ferro. Então vimos que não teve oposição alguma ali. Então essas medidas, como vocês viram aí, não houve oposição alguma. Esse aparelho não é tão sensível. Se ele fosse, o que ele iria medir aí era o aumento de corrente e depois a queda dela devagar. Mas é um devagar que não se percebem, digamos, a olho nu, só com um aparelho mais sensível. Então no próximo vídeo vamos fazer esses mesmos testes em corrente alternada e ver o que vai acontecer nesses mesmos circuitos. Então vimos o que? Que o que impediu aqui da corrente passar não foi a indutância da bobina, não foi a reatância indutiva, e sim a resistência do fio, a resistência OHMímica do fio. Então no próximo vídeo comentaremos mais em corrente alternada para a gente ver a diferença. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o ok de vocês, compartilhe para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado a vocês e até a próxima.